Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor é uma palavra fiel e verdadeira. E Ele nos diz nesta manhã que Ele faz nova todas as coisas. Para ilustrar esse texto, eu gostaria de trazer para você mais um daqueles personagens que eu amo, que não tem nome, no entanto, são importantíssimos na história. E hoje eu vou trazer mais um desses personagens que fazem parte dos milagres de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui, ele operou 35 milagres registrados. Com certeza ele operou muitos mais, como João escreveu. E se fossem escritos, não haveriam livros para que fossem escritos. Porém, dos registrados, nós temos no Novo Testamento, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, 35 milagres registrados. Desses, apenas um está registrado nos 4 evangelhos. É a primeira multiplicação dos pães. Está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos. Existem 11 milagres que estão relatados nos 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. 7 milagres foram realizados no sábado. 7 foram realizados no sábado. Desses 7 realizados no sábado, 3 foram realizados em sinagogas. 3 milagres apenas foram realizados em sinagogas. E esse milagre, eu quero conversar com você hoje, que é chamado o homem da mão ressequida, ou o homem da mão mirrada, ou o homem da mão seca, depende da tradução da sua Bíblia. Esse milagre foi registrado nos 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos. E esse aqui também foi realizado num sábado e foi realizado também numa sinagoga dos judeus. O texto desse milagre não diz exatamente onde era essa sinagoga, mas pela localização que nós vemos no texto, que era na região da Galileia, acreditamos que tenha sido em Cafarnaum, ali nas proximidades onde Pedro morava, onde Jesus ficava muito tempo ali naquela região, naquele lugar. Então vamos lá, eu quero compartilhar com você hoje o que está em Lucas capítulo 6, versículo 6 ao versículo de número 11, que diz assim: sucedeu que em um outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Primeira informação que nós temos nesse texto é que era um sábado. A segunda informação é que Jesus entra na sinagoga deles. Jesus entra no meio daqueles homens e a Bíblia também nos informa que ele entra para ensinar. Jesus sempre tem o intuito de nos ensinar. Se nós estivermos atentos para ouvi-lo, ele estará sempre ministrando nas nossas vidas. E aonde Jesus está, tem palavra. Aonde Jesus está, tem palavra de Deus. Tem palavra de Deus sendo pronunciada. Aonde Jesus está, tem coisa nova. Tem coisa nova sendo feita. Tem coisa nova chegando. Nós aprendemos dessa história de Jesus que ele chega neste lugar para ensinar. E ali se encontrava este homem que tinha a sua mão ressequida. Apenas Lucas nos informa que era a mão direita, a mão do trabalho, a mão da força, a mão do cumprimento. Apenas Lucas nos informa isso, que era a sua mão direita. Nenhum dos evangelistas dizem como foi que aconteceu esse problema deste homem.
Alguns estudiosos dizem que foi decorrente de uma lepra. Outros dizem que foi de um acidente de trabalho. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu com este homem, mas nós sabemos que algo na sua vida aconteceu que deixou a sua mão ressequida, deixou a sua mão seca, sem movimento, a sua mão paralisada. Então, a primeira coisa que nós vemos neste homem é que ele tinha uma paralisia. Uma paralisia que o impedia, talvez, de trabalhar. Com certeza, era a sua mão direita. Lucas, talvez pelo seu olhar de médico, é o único que nos dá essa informação, que era a mão direita, a mão do trabalho, a mão da força. Quantos preconceitos esse homem não sofreu? Porque ele vivia em uma época que quem tinha um problema gerado de uma doença era porque tinha cometido algum tipo de pecado, era porque tinha feito algo de errado e como consequência e castigo ele ficou com a mão mirrada. Esse era o entendimento dos judeus. Segundo este homem, por causa desse problema, seja ele causado por um acidente, seja ele causado por uma doença, seja por a lepra, este homem não poderia estar ali na sinagoga. Mas mesmo com as suas limitações, ele faz um esforço e ele está ali naquele lugar. Isso não foi impedimento para ele ir na sinagoga num sábado, porque o sábado não era o dia de pedir, o sábado era o dia de agradecer, o sábado era o dia de adorar, o sábado era o dia de aprender. Mas esse homem, provavelmente escondendo a sua mão num pano, numa toalha, talvez colocando a sua mão no bolso, por baixo da sua túnica, para que ninguém o percebesse, ainda assim sem ser notado por ninguém, ele foi para a sinagoga no sábado. Eu não sei que dificuldade você está enfrentando, eu não sei se você ainda está com muito medo desta pandemia, por isso você ainda não retornou à sua igreja, mas deixa eu lhe dar um conselho. Este homem, num sábado, com a mão mirrada, correndo o risco de ser expulso, talvez até de ser apedrejado, por estar ali dentro daquela sinagoga, mas este homem não mede esforços para estar ali, porque ali naquele lugar Jesus estava. Não meça esforço para estar na casa do Senhor. Valorize o momento do culto. Lembre-se do período que você passou esses dias com a igreja fechada, sem você poder prestar culto. Lembre-se do salmista Davi, que diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Este homem teve esse entendimento e ele vai à sinagoga. E aqueles escribas e fariseus que estavam ali observam tudo e observam Jesus para ver se Jesus fazia algum milagre no sábado, mas eles não estavam preocupados com o que aquela doença estava causando na vida daquele homem. Eles estavam preocupados em pegar Jesus em algum erro. Quantos estão indo para a sinagoga? Quantos estão indo para a igreja? Quantos estão indo para a casa do Senhor com esse coração dos escribas e fariseus? Não estão preocupados com vidas, estão preocupados se alguém comete algum erro, se alguém faz alguma coisa de errado para apontar-lhe os erros. Deixa eu dizer para você uma coisa que eu aprendo nesse texto. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que religião e santidade nem sempre andam juntos. Cuidado com a religiosidade. Cuidado para que a religiosidade não mate a sua santidade. Em nome da religião, muitas vezes se critica, muitas vezes se lança no cárcere em nome da religião. Religião e santidade nem sempre andam juntas. A atitude desses homens, desses escribas e fariseus, nos deixam claro isso. Esses homens eram os mais religiosos da época, no entanto se mostravam os mais perversos e duros de coração.
Não seja apenas um religioso, seja um adorador. Seja alguém que se alegre em estar na presença do Senhor. E porque você se alegra em estar, você é como a mulher da dracma perdida. Porque você encontrou Jesus. Você tem prazer em trazer outros para saberem também disso. Para levar outros à presença desse Jesus. Esses homens eram especialistas na lei de Deus. No entanto, eram totalmente desprovidos de compaixão e de misericórdia. Totalmente desprovidos de compaixão e de misericórdia. A aproximação de Deus santifica. A religião, por religião, endurece. Quando você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é santificado pela presença de Deus. Mas a religião, só pela religião, ela endurece, ela não santifica. E esses homens foram endurecidos pela religião, ao invés de serem santificados pela presença de Deus. Cuidado, para que a sua vida não seja apenas religião. Não tenha apenas religião, para que você não seja apenas uma pessoa religiosa, ou apenas um conjunto de formalidades. Não seja na sua vida, mas que o Espírito Santo e que a palavra de Deus vivifique você, vivifique o seu olhar, para você ter um olhar para as pessoas como teve Jesus com este homem. Com este homem. A religião é como a luz do sol sobre alguns elementos. Quando ela vem, por exemplo, quando você coloca manteiga sob a luz do sol, ela derrete, ela se desmancha. Mas se você colocar barro molhado, ele endurece. Então, dependendo do seu coração, a religião vai fazer na sua vida. Vai amolecer ou vai endurecer. Se realmente o nosso intuito for de buscar a Deus, isso vai nos santificar. Mas quando vivemos apenas uma religião de regras, de formalidades, o resultado será o oposto. A aproximação de Deus santifica. Os preceitos religiosos endurecem. Tenha cuidado como você está vivendo a sua vida. Não confie a sua salvação no fato de você se considerar um bom cristão. Faça a sua parte sim na igreja, mas dependa de Deus. Lembre-se que quem nos santifica é a presença de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos com todo esse texto: as pessoas são mais importantes do que a religião. Aqueles homens olham para Jesus e fazem uma pergunta. Mateus e Marcos nos informam que eles perguntam: é lícito curar no sábado? E Jesus responde com uma outra pergunta retórica. Jesus responde para aqueles homens: no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? O que é lícito fazer? O bem ou o mal? Ali não se tratava em quebrar aquelas regras religiosas. Se tratava em observar um homem que há muito tempo estava com a sua mão direita mirrada, ressequida, sem movimento, sem poder trabalhar, sem poder executar suas tarefas. E aquele homem estava ali naquele dia. E aquele dia era o dia do seu milagre. Jesus está passando hoje aí pertinho de você. Pode ser que hoje seja o dia do seu milagre. Pode ser que hoje seja o dia dessa sua mão ressequida ser curada. Eu não sei qual é a mão ressequida que você tem. Eu não sei se é uma área sentimental na sua vida que está ressequida. Eu não sei se é algo na sua igreja mesmo, na sua vida espiritual que está ressequida. Mas eu venho dizer para você hoje, como boca de Deus, Jesus está passando. E Ele está neste lugar. E Ele pode curar essa sua mão ressequida. Aleluia. Jesus olha para aquele homem. Não se importa com que aqueles homens estão ali arrazoando no seu coração, pensando. A Bíblia diz que Jesus se condoeu
em ver o que aqueles homens estavam pensando. Um dos evangelistas diz que Jesus responde, Mateus diz que Jesus responde com uma parábola, diz: qual de vocês que tendo uma ovelha, essa ovelha cai num buraco e vocês não vão lá e não salvam esta ovelha? Jesus sabia a importância que a ovelha tinha para judeu. O judeu amava ovelha, tinha sentimento pelas ovelhas, cuidava das ovelhas. E Jesus se coloca ali no lugar dele. Jesus diz: se vocês se importam com as ovelhas de vocês, em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Quanto mais eu não vou me importar com as minhas ovelhas. Porque Jesus diz que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus conta essa parábola para aqueles homens. Aí aqueles homens não entenderam. Continuavam dizendo assim: vamos ver se ele comete algum erro. Quantos não olham para você e não dizem assim: isso aí é só fogo de palha. Vamos ver se não comete algum erro. Vamos ver se já não desiste. Mas Jesus vê a intenção do seu coração. Jesus te conhece. Assim como Jesus conheceu este homem, não tem nome deste homem, não diz de que família ele veio, não diz de que tribo ele veio, não diz como ele chegou aqui, mas diz que Jesus o viu. Jesus estava ali para ensinar, e um dos evangelistas nos informa que ele estava lá atrás, bem atrás de todos, para não ser notado por ninguém, talvez pelo preconceito das pessoas, talvez pelo medo de ser expulso daquele lugar. Ele estava lá atrás, mas Jesus o viu. E quando Jesus o viu, Jesus diz: levanta-te, levanta-te. Ali tinha uma média de 100 pessoas. Uma sinagoga cabia 100 pessoas sentadas, ainda ficavam algumas atrás e outras do lado de fora, querendo entrar para ouvir ali aquele ensinamento. Era no sábado. Sábado para o judeu é Shabá, é um dia muito importante, significa o dia da virada, o dia da mudança. Eles passam a semana lendo um texto bíblico. Quando é no sábado, eles encerram aquele texto e começam outro texto para outra semana que se inicia no domingo. O domingo não é o 8º dia, o domingo é o 1º de novo. Então o sábado é o último dia, é o dia da mudança. Talvez hoje, sábado, seja o dia da mudança na sua vida. Talvez hoje seja o dia da mudança na sua vida. Jesus está passando, Jesus está aí com você. E Jesus, no meio daquelas centenas de pessoas, daquelas 100 pessoas que estavam ali sentadas naquela sinagoga, o púlpito era bem no meio. Jesus está lá bem no meio ensinando, e eles estão ao redor de Jesus, porque eles ficavam todos de frente para o pregador. E Jesus está ali ensinando. Jesus olha e diz: levanta-te. Imediatamente aquele homem sabia que era com ele que Jesus estava falando. Tinham 100 pessoas pelo menos ali, mas ele sabia que Jesus estava falando com ele. Você sabe que Jesus está falando com você hoje. Você que tem algo ressequido na sua vida, você que tem essa mão ressequida, não fisicamente, mas numa área da sua vida, você sabe que é com você que Jesus está falando, porque nós conseguimos identificar a voz do nosso bom pastor, do nosso mestre. E Jesus disse para aquele homem: levanta-te, é a primeira ordem. A segunda ordem que Jesus dá àquele homem: vem para o meio, vem para o meio. É a segunda ordem, o homem levanta, vem para o meio. E a terceira ordem que Jesus dá àquele homem, aleluia, é quase impossível. Jesus disse para aquele homem da mão ressequida, a mão sem movimento, a mão onde não tinha mais carne, os nervos estavam ressequidos, não tinha mais movimento. Mas Jesus disse para aquele homem: levanta a tua mão, levanta a tua mão. E aquele homem entra agora na área do impossível. Aleluia. A terceira coisa que nós aprendemos com este homem é que a obediência nos prepara para a bênção. A obediência nos prepara para a bênção. Aleluia, glória a Deus. Jesus dá 3 ordens àquele homem.
A primeira, ele obedece todas as três. A primeira foi bem fácil, apesar de ser diante de todas as pessoas, apesar daquela primeira ordem, o expor. Às vezes você precisa se expor. Às vezes você precisa se expor. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. E Jesus dá aquela ordem àquele homem: levanta-te. E ele se levanta. A segunda ordem: vem para o meio. Ou seja, se exponha. Eu me expus por você, se exponha para mim. E aquele homem vai para o meio. E a terceira ordem que Jesus dá àquele homem é... Desculpa, gente, eu me emocionei porque essa história toca muito meu coração. E a terceira ordem que Jesus dá àquele homem é: levanta a mão. Como ele ia levantar aquela mão paralisada, aquela mão ressequida, aquela mão daquele homem que o impedia de trabalhar, que o impedia de viver livremente? Ele não nasceu assim. Alguma coisa o fez ficar assim. Você não nasceu assim. Você nasceu livre. Mas talvez alguma coisa tenha acontecido na sua vida que o tenha deixado assim. E Jesus conhece aquele homem no íntimo do seu ser, assim como ele conhece você no íntimo do seu ser. Ele sabe o que está paralisando você. Aleluia, glória a Deus. E como se cada ordem que Jesus desse para aquele homem estivesse preparando para outra. Primeiro, levanta-te, é a primeira ordem. A segunda, vem para o meio. A primeira, levantar, ficar de pé. A segunda ordem, vem para o meio. Envolvia nessa segunda ordem constrangimento. Envolvia exposição pública. Aquele homem estava ali lá atrás, escondido, porque não queria ser visto pelo seu problema. Talvez você tenha escondido o que você está passando, porque você não quer ser visto com este problema. Não quer passar que você é fraco. Mas hoje eu venho te dizer, Jesus vem te dizer hoje, nesse dia, se exponha para mim. Conta tudo. Aquela ordem envolvia vergonha. Já não era tão fácil obedecer como a primeira. A primeira, levanta-te, foi fácil. A segunda, vem para o meio, se exponha. Mas como ele obedeceu a primeira, ele foi preparado para obedecer a segunda. Vem para o meio, e ele veio. A primeira ordem, fácil de ser obedecida. A segunda, já mais difícil. A terceira ordem, porém, era impossível de ser obedecida. Ele tinha mão. E Jesus dá aquela ordem àquele homem. E é Jesus que incapacita aquele homem para obedecer aquela terceira ordem. Obedeça no impossível, porque chega no campo da fé. Quando chega no campo do impossível, chega no campo da fé. Aí é a hora de você praticar. A fé é a certeza e a convicção de coisas que não se veem e de coisas que se esperam. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia. Obedeça no campo do impossível. Obedeça no campo da fé. E aí vai acontecer o seu milagre. Aleluia. Obedeça. Estenda a mão. Se exponha. Se exponha para Jesus. E vai acontecer o milagre. Aquilo que parece impossível para nós é perfeitamente possível para Deus. A obediência à ordem de Jesus vem acompanhada de poder. A obediência à ordem de Deus vem sempre acompanhada de poder. Quando Deus te manda, obedeça. Faça. O que é impossível na sua vida é possível para Jesus. Ele está te dizendo hoje: levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Aleluia! Comece a obedecer no fácil
E não pare quando ficar difícil. E quando chegar no impossível, entre no campo da fé e continue obedecendo. Este homem obedeceu. E quando Jesus diz, levanta a tua mão, a mão ressequida, a mão paralisada, Lucas faz questão de dizer, novamente eu acho que por causa do seu olhar de médico, que a mão ficou igual à outra. Não ficou uma menor, não ficou com nenhum tipo de sequela. Ficou igual à outra. A carne, os tendões, os nervos, a pele, foi tudo restituído. E a mão ficou igual à outra. Aleluia! Glória a Deus! Ficou igual à outra. Igual à outra. Mas Marcos diz que quando aqueles fariseus veem esta obra, eles ficam tão irados que eles vão falar com os herodianos para ver uma forma de matar Jesus. Não conseguiam ver o bem que Jesus fez àquele homem. A vida daquele homem nunca mais seria a mesma. Ele não ia mais depender de ajuda e favores. Talvez a sua família estivesse passando dificuldade, porque ele agora poderia ser restaurado ao seu trabalho. Jerônimo, um estudioso da cultura judia, que fez a transcrição da Vulgata, da Bíblia, ele diz que este homem era pedreiro e carpinteiro. Se esse homem tinha essas duas funções, ele necessitava demais da sua mão direita, já que a maioria das pessoas eram destras. E Jesus restaura não só a saúde, mas a dignidade daquele homem. Talvez a família já estivesse indo embora por conta daquele problema, mas Jesus restaura tudo. Hoje Jesus quer restaurar toda a sua vida, toda a sua família. Não pare de obedecer quando chegar no campo do impossível. Coloque a fé em ação e continue obedecendo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe o seu dia.